Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Ok? Diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã te louvando por quem tu és e por toda a sua obra, por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor é a vida que está dentro de nós. Agora eu quero te pedir, Senhor. Pai, nós lemos a tua palavra e as tuas palavras são vida para nós. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra entre em nós como um alimento e que ela gere vida, Senhor, em nosso interior. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor desembarace a nossa mente, que todo espírito, Senhor, que traz confusão, perturbação, todo espírito de quietação seja dissipado deste lugar, pelo poder que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus anjos adentrem este lugar nesta manhã e amarrem todo valente e mande-os para fora deste lugar, porque o Senhor é o mais valente nesta casa, Senhor. Seja glorificado, ó Senhor Jesus. E eu ofereço a minha mente, eu ofereço os meus lábios, e eu te peço, Senhor, fala nesta manhã, segundo a sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Irmãos, o texto diz que após o batismo, como homem, Jesus ele foi batizado. Era necessário que houvesse o batismo, porque Jesus, ele tanto era o Filho de Deus quanto o Filho do homem. Como Filho de Deus, ele vem para nos salvar. Como Filho do homem, ele veio derrotar as trevas. Por quê? Porque o primeiro homem caiu, o primeiro homem pecou, o primeiro Adão pecou. Então somente um homem poderia redimir a humanidade. Então o Filho de Deus, ele se faz carne, ele se torna homem. Ele vem para ocupar o nosso lugar. Ele vem ser o nosso representante, para morrer em nosso lugar como homem. E aí ele vai para ser batizado. E depois que ele é batizado, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. E ele é levado para o deserto para lá ser provado, para ver se ele estava qualificado para ser o nosso representante. Observe o texto no versículo 13 do capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 13 de Mateus. Diz assim: então veio Jesus da
em direção ao Jordão. Jesus não sai de Jerusalém para o Jordão, mas ele sai da Galileia. Apesar da Galileia ser uma área de riquezas naturais e de terra fértil, a Galileia sofria duros impostos de Roma, e a injustiça social operava na Galileia e fazia com que os camponeses do lugar se tornassem pobres, muito pobres. A Galileia era um lugar desprezado pela cultura judaica, porque lá tinha uma cultura mista. E é deste lugar de pobreza, é deste lugar de injustiça social, é deste lugar de famintos que Jesus sai e vai para o Jordão para ser batizado. Entenda, o batismo de Jesus tipifica a morte do velho homem. Ser batizado no Jordão tipificava o sepultamento do velho homem. Observe que aquele que é o seu representante, ele sai de um lugar desprezado, ele sai de um lugar de famintos, ele sai de um lugar onde a injustiça operava, e agora ele passa pelas águas do batismo. E o texto diz que ele sai depressa. Ei, entenda, como seu representante, ele como você sai de um lugar de desprezo, sai de um lugar de injustiça. Deus é aquele que nos tirou deste lugar, deste ambiente de desprezados, famintos e humilhados. Mas Ele não nos tira de lá de qualquer maneira. Ele nos tira para que possamos ser conduzidos para um lugar onde somos mortos da nossa velha natureza. Foi no Jordão que Jesus foi batizado. E eu entendo que quando saímos dessa condição de desprezados, de humilhados e de famintos, foi para sermos direcionados para a morte da nossa própria vontade, para a morte do nosso próprio eu. Fomos sepultados com Cristo nas águas do batismo, para que imediatamente ao ressurgirmos destas águas, possamos ter direito a uma vida nova. Só que não é somente sair das águas, dessa imersão, e irmos em direção ao propósito. Deus é aquele que testa o seu povo. Deus é aquele que prova o seu povo. Ele precisa nos provar para ver se realmente estamos qualificados para sermos representantes do Altíssimo. E é nesse ponto que muita gente retrocede. É nesse ponto que muita gente desiste. Porque eles acham que porque levantaram suas mãos um dia já estão prontos. Meu querido, é necessário passar pelo deserto, ser provado por Deus para ser mostrado qualificado para viver tudo aquilo que Ele tem. Ei! Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E o mesmo que me conduz ao deserto é o mesmo que me reveste. Entendam, o texto diz, no versículo 16 do capítulo 3, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Isso fala de ressurreição. Ele não ficou muito tempo dentre os mortos, ele logo ressuscitou. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O Espírito de Deus que nos cobre, o Espírito de Deus que nos reveste,
ele só pôde passar pelo deserto porque ele estava revestido do Espírito. É o Espírito de Deus que ele qualifica. É o Espírito de Deus que ele fortalece. É o Espírito de Deus que lhe protege. É o Espírito de Deus que te cobre com esta roupa que você está vestida hoje para ser protegido do sol. Ei, meu querido, se apega ao Espírito de Deus, porque Ele é a tua cobertura e a sua proteção em dias de sol escaldantes e dias de deserto. E a Bíblia diz que Ele vem como uma pomba. Sabe por que é pomba? Porque a pomba, ao mesmo tempo que ela é simples, a visão da pomba só vai em uma direção. A pomba não consegue enxergar, a visão dela não é ampla como a da águia. A visão da águia ela só vai em uma direção, e isso aponta para a visão de Cristo, que deve ser a sua visão. Ele só tinha uma visão, e a visão dele era o propósito do Pai. E a visão dele era o projeto do Pai. Quando ele sai daquelas águas, o Espírito de Deus reveste como uma pomba. Era tipo e figura daquele que se levantaria das águas da morte, das águas do batismo. Levantaria somente com uma visão, com um propósito: cumprir a vontade do Pai. Aonde está o seu foco? Aonde está a sua visão? Porque ele foi revestido por esse Espírito como de uma pomba. É que ele pôde vencer o inimigo no deserto. Tem muita gente querendo vencer o inimigo com as suas habilidades. Tem muita gente querendo vencer o adversário. Meu querido, no mundo espiritual não tem jeitinho. No mundo espiritual você segue o princípio ou você vai perder. No mundo espiritual, ou você é, ou você não é. Ou você tem foco e propósito, ou você vai se embaraçar no deserto. Mas deixa eu lhe dizer, todos aqueles que receberam Jesus nas suas vidas, que verdadeiramente foram sepultados com Cristo, já tem o Espírito de Deus o revestido. Homem algum poderá lhe dar essa capacitação. Homens podem lhe dar condecorações que no mundo espiritual nada vale se você não tiver a presença do Espírito e a cobertura dele. Homens terrenos podem lhe conferir qualificações. Homens podem lhe conferir acessos, mas só tem validade se o Espírito lhe revestir. E quando o Espírito reveste, Deus sinaliza dos céus. E ele diz: esse eu conheço, esse eu sei quem é. Esse está revestido, não é de qualquer coisa, de qualquer roupa. Ele está revestido de Cristo. E porque ele está revestido de Cristo, pode ir para o deserto, meu filho, porque a sua vestimenta já está preparada. As suas armaduras são espirituais e lá você vai vencer. Meu Deus. Irmãos, muitos estavam esperando que o Messias viesse de Jerusalém. Em Jerusalém estava a pompa. Em Jerusalém estava, como dizemos hoje, o povo da ostentação. Estavam os religiosos. Mas Deus resolveu trazer um carpinteiro da Galileia. Não é sobre posição, mas é sobre vida e essência. O que você carrega dentro de você? E o que é que você carrega sobre você?
tranquilo, porque o mesmo que te conduz é poderoso para lhe sustentar. 1 Coríntios 10, 13. Aí ele é conduzido para o deserto. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para lá ser tentado pelo adversário. Mas observe, o que Paulo diz? Ei, vamos lá? Não veio tentação, senão humana. Mas, de novo, não veio sobre vós nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais. Sabe qual é o seu escape? O seu escape não é o seu marido. O seu escape não é a sua esposa. O seu escape não são seus filhos. O seu escape não é o seu emprego. O seu escape não é a sua inteligência humana. O seu escape é o Espírito que lhe reveste. Só que Paulo disse: não veio sobre vós tentação senão humana. Irmãos, observe Mateus capítulo 4, volte, versículo 3. O que diz? E chegando-se a ele, o tentador disse o que para ele? Se tu és filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. Se tu és o filho De Deus. Ei, o filho de Deus jamais pode ser tentado, porque a tentação vem para homens. Tentações são para homens e nunca para Deus. Satanás faz um jogo de palavras com Jesus, como ele fez um jogo de palavras com Eva. Não foi assim que Deus diz? Ei, nesse ponto, ele estava querendo que Jesus assumisse uma posição que ainda não estava na hora. Porque como filho de Deus, ele era como Deus. Mas quem derrota o inimigo é o filho do homem. Porque a tentação é humana. Em outras palavras, Jesus poderia dizer para ele: ei, eu sou o filho do homem. E o filho do homem veio para lhe derrotar. Porque o filho de Deus jamais pode ser tentado. Porque a tentação é humana, não é divina. Aquele que é santo jamais pode ser tentado. Por isso que ele disse: tu és o filho de Deus. Mas qual é a resposta que Jesus dá a ele? Nem só de pão viverá. Jesus não disse nem só de pão viverá o filho de Deus. Porque o filho de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Ele era o próprio pão. Então ele está dizendo: Satanás, eu não estou agora na posição do filho de Deus. Esta posição é a posição do filho do homem, aquele que já te derrotou. Aleluia. E eu quero lhe mostrar que os homens não vão viver só de pão. Eles precisam muito mais do que a satisfação das suas necessidades. Quem mantém esses homens de pé é o pão vivo que desceu do céu. Quem mantém esses homens de pé é a promessa da palavra. O inimigo espera um momento em que ele estava com fome, irmãos. 40 dias. Ei, nós somos observados todos os dias. E no meio dessa observação, ele espera um momento em que a sua carne está frágil. E ele chega para te ajudar. Interessante, né, irmãos? Ei, Jesus, está com fome? Eu tenho uma boa ideia para você.
Transforme essas pedras em pão. Mas de onde Jesus veio para ser batizado? Ele veio da Galileia, do lugar dos famintos. Naquele ponto no deserto, Jesus estava sentindo a nossa dor, a nossa fome. Naquele ponto, ele estava como um camponês galileu, com fome, faminto, como aqueles galileus que estavam na Galileia sofrendo injustiça social, sendo esmagados pela política romana, pelo clero, porque eles eram roubados até pelos ministros, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no meio dos cambistas, na imposição das regras, impostos altíssimos, onde muitos camponeses tinham perdido as suas terras, famílias passando necessidade. Agora Jesus estava passando na pedra que era até fome. Transformar pedras em pães transformaria Jesus em alguém muito conhecido. Jesus poderia se candidatar para o meio político se ele quisesse. Por que o povo estava querendo? O povo estava clamando por justiça social. O povo estava clamando por fome, por comida. O povo queria comer, o povo queria saciar a sua necessidade. E não importava quem estivesse no poder, contanto que saciasse a sua fome. E infelizmente existe uma geração ainda, um povo que não conhece a Cristo e que não está nem aí para o pão da vida, contanto que alimente a sua fome física. E são esses que estão sendo aprisionados, enganados, porque estão presos na sua própria consciência, que é o desejo daquele que eu não controlo. Meu Deus. Verdade. Mas nesse lugar nós entendemos que nem só de satisfação de necessidades eu vou viver. O que me sustenta é Cristo. O que me põe de pé é Cristo. É Ele o nosso alimento. Irmãos, isso é muito sério. Os homens são tentados a se mover segundo a carne. Só que tem um detalhe. A tentação vem do tentador. Apocalipse 12, versículo 9. Vamos lá, irmãos. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Como é o nome da antiga serpente? Diabo. Diabo em grego é diabolos. E diabo significa acusador, difamador. Ei, o mesmo que lhe tenta é aquele que te acusa dia e noite. Só que tem um detalhe: ele é acusador e difamador. Diante de Deus ele lhe acusa e diante dos homens ele lhe difama. Ei! O inimigo tenta na sua carne. É um desejo que você não consegue controlar. Não sabe qual é o segredo? É viver a vida imerso no Espírito. É viver a vida de Cristo. Porque o mesmo que lhe tenta, lhe acusa. O mesmo que usa a sua carne, depois lhe difama e lhe aponta. Porque para Deus ele lhe acusa dia e noite. Ele vai diante de Deus. Mas diante dos homens, ele lhe difama. Mas se você resistir o inimigo com a palavra, ele vai fugir de você. Irmãos, você pode dizer: mas minha irmã, você não sabe o que eu estou passando. Eu caio em tentações e tentações, porque eu tenho falta de algumas coisas. Ei, meu querido, não é sobre falta de nada, é sobre falta de Cristo. Me desculpe ser sincera nessa manhã. O que está faltando não são coisas, está faltando é vida dentro de nós. Sabe por quê? Porque a
Eva estavam no jardim, providos de tudo. Nada faltava para eles, nenhum tipo de provisão, nem espiritual e nem material. E eles foram tentados e caíram na tentação. Mas Jesus, o último Adão, ele nos prova que mesmo no deserto, tendo falta de tudo, você pode resistir ao inimigo. Porque não é sobre falta de coisas, mas é sobre falta de revestimento. É falta de Cristo, é falta do Espírito que está dentro de nós e sobre nós. Enquanto um cai tendo tudo, o outro se mantém de pé, não tendo nada. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você pode não ter coisas, mas se você tiver o Espírito de Deus dentro de você e sobre você, você tem tudo aquilo que você precisa. Olhe para o seu irmão e diga: mas eu fui sepultado com Cristo. Eu estou revestido do Espírito. Então eu posso vencer qualquer provação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A primeira resposta de Jesus determina toda a sua vitória. A primeira resposta de Eva determinou a derrota dela. Porque ela disse que Deus falou que não era nem para tocar na árvore. Deus não disse isso. Ela acrescentou coisas naquilo que Deus falou. A sua primeira resposta para a sua tentação vai definir todo o curso da sua vida. Porque se você ceder uma vez, ele vai ganhar espaço. E ele só precisa de uma brecha para ele arrombar a porta e invadir a casa. E qual é a primeira resposta de Jesus? Mateus 4:4. Nem só de nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado, meu irmão. O inimigo é sagaz e ele sempre vai tentar lhe tirar da posição. Se tu és o Filho de Deus, talvez se fosse eu e você quisesse logo provar, né? Que nós éramos. Porque a gente às vezes quer provar que é crente gospel, né? Ei, você não precisa provar nada para ninguém. Porque quando Jesus desceu as águas do batismo, que ele subiu, quando ele foi sepultado nas águas do batismo, que ele levanta, o próprio Deus testifica a respeito dele. Ei, meu querido, quando você morrer para o velho homem, o Espírito de Deus vai testificar a seu favor. Não vai precisar você se justificar, porque o próprio Pai vai dizer quem você é. Se tu és o Filho de Deus. Mas Satanás não tem medo do Filho de Deus. Então, Senhor, o medo de Satanás é do Filho do homem. Mateus 8:19. 1 João 4, versículo 3. Daqui a pouco estamos encerrando. Mateus 8, versículo 19. Depois 1 João 4, versículo 3. Mateus 8:19. Vamos lá? E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Continua aí. Continue. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho, ele
Ele era o Filho do homem. Aleluia. Ele era o Filho do homem. Sabe qual é o problema? O mundo estava pedindo um representante. O mundo antigo queria um rei para assumir a posição. Mas Jesus queria trazer um pai. Ei! Reis cobram tributos, mas pai entrega pão para os filhos do Senhor. Ele disse: olha, o Filho do homem, eu estou aqui como Filho do homem. Você não está entendendo qual é a minha posição. E como Filho do homem, eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Eles queriam rei, eles queriam posição, mas Jesus só queria devolver-lhes o pai. Porque pai alimenta, pai supre, pai cuida, pai provê. 1 João 4, versículo 3. Vamos lá? E todo o Espírito que Jesus Cristo veio, não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está, e desde que já agora está, o Espírito do Anticristo já está nesse tempo, já está nesse mundo. O inimigo não confessa que Jesus veio em carne, porque confessar que ele é o Filho do homem é confessar a sua própria derrota. É confessar que ele perdeu para o homem. É confessar que ele ganhou para o homem lá no jardim, mas chegou o homem posicionado, morto e sepultado nas suas próprias vontades, e que conseguiu vencê-lo. Se o inimigo declarar que ele é o Filho do homem, está confirmada a sua derrota. Mas ao mesmo tempo, ele tenta Jesus a sair da sua posição. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você já passou pelo sepultamento da carne. Você foi revestido pelo Espírito. Então permaneça na visão que você recebeu. Olhe para ele e diga: meu irmão, fique vigilante. Porque o inimigo o tempo todo quer nos acusar. Enquanto isso, irmãos, na nossa tentação, Deus prova a nossa fidelidade. É no meio, não é na hora em que está tudo bem. Não é na hora que você entrega coisas. Não é na hora em que você tem demais. Não. É na hora da sua provação que você é testado por Deus, para saber se você está qualificado para ser representante de Deus. Ou vocês acham que é de qualquer jeito, que a porta é larga e que nós vamos entrar de qualquer maneira? Ei, meu querido, ele entregou o seu bem mais precioso. Jesus se despiu de toda a sua glória. Ele se despiu da sua divindade, da sua posição para assumir o seu lugar. Então valorize o que ele fez por você, porque não foi qualquer coisa. A porta do reino ainda é estreita e pecado ainda tem nome. Então confesse, Narabando Ramanash, para que você alcance a misericórdia dele e para que você possa viver dias de paz na presença dele. Ei, se o filho dele foi sacrificado por sua causa e pela minha causa, você acha que vamos viver de qualquer maneira e simplesmente vamos herdar o reino de Deus como se lá fosse um oba-oba? Ei, meu querido, acorda! Não é dessa forma, meu irmão. Você tem que passar os processos que Jesus passou. Você é aquele que saiu da Galileia, do lugar dos desprezados. Só que o caminho daqueles que foram chamados da Galileia é o sepultamento.
Você não passa direto, meu querido. Você ainda tem que passar pelo sepultamento. Você que acha que já está pronto e que está tudo certo e que Deus lhe aceita assim. Vamos continuar assim e vamos viver de qualquer maneira. É engano, é mentira do adversário. Você precisa descer as águas do sepultamento, morrer para você mesmo, para receber a validação do Espírito. E ei, meu querido, fica tranquilo, porque depois que você sair das águas, o seu caminho é o deserto. É lá no deserto que você vai ser testado para ser aprovado. Mas não tem que ter medo de deserto que já foi revestido pelo Espírito. Quem foi revestido por Deus e não pelos homens. O problema é, tem muita gente com cobertura humana. O que te valida é a cobertura espiritual. É os céus dizer e reconhecer quem é você. Meu querido, no mundo espiritual você carrega uma identidade. E quem lhe dá essa identidade é a roupa que você veste. Se você está revestido de Cristo, fica tranquilo que esses 40 dias vai passar depressa e você será servido por Deus. Porque o mesmo que leva para o deserto, depois da prova, ele prepara um banquete e te serve na presença do inimigo, com a provação, dizendo: ei, meu filho venceu. Ele não quis ocupar uma posição que não era dele, ele não quis passar na frente, ele se sujeitou, ele esperou, ele aguardou, ele estava firme na promessa, ele estava seguro na palavra. Então agora é hora de ser abençoado. Meu Deus, Jesus é o pão da vida. Deixa eu lhe dizer, meu querido, quem te disse que ele não estava alimentado? Oh, irmãos, quanta bobagem. Ele estava sem o pão físico, ele estava sem a comida física, humana, natural, mas ele estava cheio, nutrido pelo Pai. O seu espírito estava nutrido do Pai. O que te dá força para vencer não são coisas. O que te dá força para vencer é o seu alimento espiritual, é a sua comida espiritual. Ele só venceu os 40 dias porque ele estava em jejum de pão, mas não estava em jejum de vida, não estava em jejum de comunhão, não estava em jejum de relacionamento. Pode lhe faltar muitas coisas, só não pode lhe faltar a comunhão e a presença, porque é isso que vai lhe fortificar no deserto. É Ele que vai lhe respaldar no deserto. Esqueceram que Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lá no deserto não tinha pão físico, mas tinha um espírito de comunhão com Ele. Meu Deus, Cristo é o verdadeiro pão. E é esse pão que vai te dar forças nesses 40 dias. Tiago 1,12, estamos encerrando. Como, irmãos? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que amam. Bem-aventurados são vocês que quando forem tentados pelo inimigo, conseguirem ser aprovados por Deus. Porque o inimigo tenta, e enquanto você passa pela tentação, Deus está ali como um professor te avaliando na prova. O diabo tenta, mas Deus prova. No meio da tentação, ele estava passando pela avaliação. Interessante, né? Porque primeiro, o professor, ele lhe entrega todos os materiais para que você possa estudar e fazer uma boa prova. Ei, sombra e figura.
O seu professor dos céus já te entregou tudo que você precisa para passar por ela. E tudo que você precisa é de Cristo. É do Espírito vivificante dentro de você. E da cobertura do Espírito sobre você. E da palavra que está à sua disposição. Não tem motivos para você perder na prova. Tudo já foi entregue para você. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz. É o homem que suporta. Ei! Passar pela tentação tem que suportar, tem que aguentar. E como você suporta e como você se comporta no meio da tentação, no meio da provação, é o que vai garantir a sua posição no reino de Deus. Então não venha me dizer que o processo para reinar não passa pela prova e pela tentação. Tem muita gente se enganando. Primeiro ele diz, aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Coroa da vida. Coroa fala de reino, não é sobre salvação. Porque nós somos salvos antes de passarmos pelo processo da provação. Deus só prova filhos, viu? Deus não prova filho dos outros. Deus só prova os seus filhos. Porque o processo da prova é para o reino. A coroa representa a sua posição no reino milenar. Você não precisa ser provado para ser salvo. Porque você não fez nada para ser salvo. Você estava na Galileia. Você estava no Egito. E ele te chamou das trevas. Nada foi feito. Quem fez foi ele. Não foi você. Para a salvação. Mas para o reino, você precisa passar pelo deserto. Ser tentado, suportar a tentação. Ser provado por Deus para receber a coroa da vida. Mas um segredo está em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas toda. Não adianta você fazer seleção de versículos. Eu já vi gente com aquela caixinha, né? Eu já usei muito. A caixinha da promessa. Será que está escrito naquela caixinha da promessa: arrume a sua casa que morrerás? Porque o povo virou amuleto. Pega aquela caixinha da promessa e fica assim, cutucando a caixinha da promessa. É um amuleto. E aí pega e diz: você será abençoado. Olha que Deus está falando hoje, você será abençoado. É essa geração que quer reinar? É essa geração que quer viver? Agora se disser assim: arrume a sua casa que morrerá, não foi Deus. Bota de novo o negocinho lá na caixinha da promessa. Ei, meu irmão, toda palavra que sai da boca de Deus, seja bênção ou correção, seja bênção ou disciplina, você vai viver por ela, caminhar por ela e desfrutar tudo aquilo que tem nessa palavra. Só desse jeito, só dessa maneira, você receberá a coroa da vida. Fique de pé nessa manhã, porque a decisão é sua.